revolução de Venâncio Mondlane fracassou. Muitos estavam à espera de um golpe de Estado, por isso, em muitos circuitos de conversa sempre se questionava: por que nós não vamos à Ponta Vermelha? Porque muitos acreditavam que, indo-se à Ponta Vermelha, ia-se conseguir remover aqueles que estavam ali, na percepção dos tais, de maneira indevida, para se colocar os outros que deviam estar lá, porque os tais merecessem. Mas, infelizmente, o tiro saiu pela culatra. Será que realmente a revolução de Venâncio Mondlane falhou? E se falhou, em que pontos é que falhou? Se não falhou, quais é que são os pontos que eu encontrei como sendo os pontos de sucesso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, e eu quero muito que você preste atenção com vista a que nós possamos construir uma ponte de comunicação muito organizada, porque este vídeo aqui é complicado de se compreender, por isso afasta-se de todas as distrações para poder ouvir e sentir aquilo que eu vou dizer. Já agora, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque vais ter um pouquinho só de aulas de história. Eu sou um bom professor disfarçado aqui. Não, na verdade, não sou nada de bom professor. Inscreva-se e vamos continuar. Imagine ter tudo o que sempre quis: eletrodomésticos modernos, eletrônicos de alta qualidade e até viaturas dos sonhos. Na Allianz Services, isso é possível. Com nossos pagamentos flexíveis em prestações ou em grupos de chitique, você escolhe como quer conquistar seus objetivos. De Maputo a qualquer província, estamos aqui para transformar sonhos em realidade. Allianz Services, sua parceira na realização dos seus sonhos. Ligue agora para 85 34 33 444 ou 86 303 4444. Pelo que percebo, quando Venâncio Mondlane solicitou manifestações, ou seja, convocou as manifestações, o povo manifestava com o interesse de colocar Venâncio Mondlane na Ponta Vermelha. Isso, se você circular pelos grupos e ouvir o que é que se conversa dentro dos grupos, você vai chegar à conclusão de que se esperava que a todo custo Venâncio Mondlane abdicasse do título de ganhador, legalmente falando, ou seja, baseando-nos em factos, para entrar lá como sendo alguém que tenha golpeado para poder chegar lá. Mas há uma coisa que eu percebi. No livro de Che Guevara de 1961, de título Guerras e Guerrilhas, ele diz o seguinte: a revolução é uma coisa necessária, é uma coisa muito importante, porque é graças a essa revolução que nós tiramos aqueles que são tiranos, os colocar de lado e colocarmos um governo justo. E que às vezes, para podermos fazer valer, para podermos materializar o nosso plano da revolução, é preciso que entremos pela via armada. Só que Che Guevara, apesar de ele ser fã das armas, no seu livro de 1961, Guerras e Guerrilhas, ele teria dito o seguinte: mas não se pode entrar por via bélica numa nação que tenha passado por um processo eleitoral, mesmo que tal processo eleitoral tenha sido viciado. É bem provável que Venâncio Mondlane tenha lido essa obra e que saiba disso, que Moçambique passou por um processo eleitoral, e neste processo eleitoral existem muitas pessoas que tiraram dinheiro para poderem ver um determinado candidato a ascender, e essas pessoas são políticos poderosos, empresários poderosos. Com tanto de poder que eles têm, são capazes de fazer qualquer coisa para travar toda e qualquer tentativa de golpe de Estado. Logo, você não viu nenhuma iniciativa de golpe de Estado. Então, golpe de Estado, você já entende o porquê disso não ter acontecido. Número 2, Venâncio Mondlane é religioso. Ele sempre esteve desarmado e sempre andou desarmado. No seu universo todo de trabalhos e tudo mais, tudo que ele usou foi a sua palavra apenas, o seu poder de influência, o seu poder de persuasão, e o povo sempre acatou. E os outros irmãos da Frelimo é que sempre recorreram ao poder da força para poderem fazer valer as suas ideias. Uma vez ele tenha percebido que ele é religioso, é contra o sangue, contra o sofrimento, contra e tal, não viu a necessidade de entrar por via bélica, por se tratar de um momento já de vitória consumada, onde ele soubesse, que tivesse a certeza de que ele tivesse ganho, e que com essa vitória ele não precisasse andar a se sujar. Por quê? Porque ele sabia que tarde ou cedo as coisas iam caminhar do jeito como ele tinha no seu plano B. Porque o plano A era ascender à presidência da República, mas a máfia política teria conseguido lhe colocar em segunda posição, o que suspendeu o seu plano A. Então ele teve de apelar ao seu plano B. O objetivo de uma revolução, meus caros irmãos, as revoluções não precisam ser só militarizadas e tal. Esta confusão de você sair todos os dias às ruas, você
você acaba fazendo pressão suficiente para que aquele governante que não é querido saia do poder. Por quê? Porque o governante não encontra espaço para poder trabalhar e existe uma pressão diária na cabeça desse tal presidente para que faça valer o seu manifesto. E com tanto de dias que vão passando, ele não consegue realizar as coisas, a coisa fica complicada. Daí ele precisa largar o posto. Existem muitos que, por causa das manifestações constantes, acabaram saindo do poder. Se olharmos para o Brasil, o Collor, Fernando Collor, como é que ele saiu? Saiu do poder depois que o povo brasileiro por 500 dias manifestou-se nas ruas exigindo aquilo que é seu por direito, apesar de ele ter sido eleito. Então, ele deve ter compreendido que entrar por via armada não fazia sentido. Por quê? Número 1, ele precisaria ter apoio internacional, que a comunidade internacional não se mostrou interessada em dar esse apoio. E, com tanto de estar a faltar apoio internacional, não dá para legitimar um governo nesses tais da comunidade internacional desta forma. É preciso que a comunidade internacional dê o seu crédito. Então, o que significa que nacionalmente precisaria ter 100% de apoiantes, na comunidade aqui na África deveria também ter apoiantes, a comunidade internacional também deveria focar nele e dar-lhe atenção. Com tanto de atenção virada só e só para Venâncio Mondlane, isso acabaria asfixiando os ditadores e eles desconseguiriam governar. Com tanto deles estarem a desconseguir governar, não lhes restaria outra opção se não dizerem por conta própria, nós saímos. Só que as coisas acabaram não saindo dessa forma. Muitos não entendem, mas isto aqui é ciência, meus caros irmãos. Não é achismo. Existe muito cálculo que precisa ser feito aqui. Nós aceitamos que fomos roubados, fomos usurpados aquilo que é nosso por direito. E o que é que aconteceu? Daniel Chapo chega à presidência e chega sem capacidade de governar. Eu disse em um dos vídeos que o povo nunca ia querer ouvir Daniel Chapo enquanto Venâncio Mondlane tivesse decidido alguma coisinha. Só para teres ideia, o plano dos 100 dias de governação, praticamente Daniel Chapo chapou o manifesto de Venâncio Mondlane para ler ali no seu discurso de tomada de posse. E quando foi passar por uma entrevista a um canal estrangeiro, ele deixou passar a ideia de que ele dependesse daquilo que Venâncio Mondlane tivesse dito e que ele conduzisse-se na base daquilo que Venâncio Mondlane tivesse determinado. Venâncio Mondlane decretou uma série de medidas e essas medidas aqui precisam ser respeitadas e que caso se viole uma só medida, a coisa vai se complicar. Agora, eu lhe pergunto, aquele irmão que acha que o plano falhou, em que ponto falhou? Apenas nós conseguimos chegar à ponta vermelha. Mas a governação está a acontecer. Venâncio Mondlane precisou voltar às pressas cá para Moçambique para vir tomar posse. E numa quinta-feira, enquanto chovia, Venâncio Mondlane desceu no aeroporto internacional de Mavalane para tomar posse. Tomou posse e disse, eu sou uma caixinha cheia de surpresas. E todo mundo sabe disso. Neste exato momento eu tomo posse como presidente eleito pelo povo moçambicano. E que de tudo farei para, com base naquilo que for o meu eu, lutar pelo bem-estar do povo, do meu povo, o povo moçambicano. Foi ao Estrela, foi comiciar e depois houve tiros, daí um cidadão foi assassinado e tantas outras coisinhas. Precisaram se dispersar as pessoas. Só que depois Venâncio sumiu de cena. Por causa disso, o povo começou a ir à loucura. Começou a exigir a cabeça de Venâncio Mondlane com respiração. Venâncio Mondlane apareceu e sem dizer nada, provou que ele estava vivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a revolução não falhou. A revolução está a dar certo. Por quê? Ele disse que ia montar um governo de sombra. Como é que funciona esta coisa de governo de sombra? Eu vou ter que ainda estudar para te trazer, ainda nesta semana, um vídeo sobre esta coisa chamada governo de sombra, para poderes entender como é que realmente funciona. Porque não é a primeira vez que nós ouvimos falar aqui em Moçambique. Nós ouvimos falar sobre isso com Afonso Dhlakama numas eleições lá atrás. Então, vamos ver como é que funcionou este tal governo e como é que poderá funcionar o governo de Venâncio Mondlane neste exato momento. Mas o que está a acontecer é que Venâncio Mondlane é o presidente e os ministros, os tomadores de decisão, são pessoas aleatórias do povo. O povo só diz, o que é que o presidente disse? É isto. Isto tem que ser cumprido. Então, a força de resistência, a força, ou seja, o tribunal e a polícia, está no povo neste exato momento. Então, minha forma de ver é a seguinte, simplesmente eles conseguiram se levar Venâncio Mondlane e se colocar lá. Mas isso não significa necessariamente que a coisa tenha sido perdida. Estão ali as portagens que não estão a ser pagas. A eletricidade de Moçambique, eu já fiz um vídeo a explicar que a eletricidade precisa ser feita barulho com vista a que sinta os seus ouvidos a doerem para que esta mesma eletricidade de Moçambique baixe o custo da eletricidade aqui em Moçambique. Por quê? O custo da eletricidade aqui é elevado. Só para ter
teres a ideia, o moçambicano paga por quilowatt 8,44 meticais, sendo que o moçambicano que produz a eletricidade para vender para o sul-africano que compra do moçambicano, paga 3 meticais, ponto 29 centavos de meticais. Consegues compreender? Consegues ver? Quando tu tens 10 meticais, só tens direito a 1 kW e alguns centavinhos de migalhas desse kilowatt. Mas o sul-africano tem por aí quase 3 quilowatts a cada 10 meticais e você não tem direito a isso. Mas os funcionários de eletricidade de Moçambique têm um grande benefício. Eu não me consigo lembrar, parece que são 108 a cada 100 meticais, quer dizer, ele tira 100 meticais, pá, e ele dá de quilowatts 108 quilowatts. Por que não se pode fazer isso com todos nós? Só eles é que têm direito. E qual é o cidadão? É o cidadão que ganha 8.000 meticais, que tem que tirar 500, 600, 800 por semana para poder se iluminar. Será que para poder iluminar a sua casa? Será que assim, quando anoitece, temos que desligar as lâmpadas? Isso por causa do custo da corrente elétrica. Será que é assim? Então, é basicamente isto. Ganhos, meus caros irmãos, são enormes, são grandes, são incontáveis. Nós ainda estamos na primeira semana de governo. Daqui a pouco, quando fizermos 30 dias, vamos ver se as coisas hão de ser ou não implementadas. E outra coisa que nós estamos a notar, a violência policial tende a diminuir a cada dia que passa. Não sei, talvez por causa da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eu não consigo te dizer, mas a verdade é que as coisas mudaram. Neste exato momento, nós não temos muito relato da violência policial. O último polícia que eu soube que teria violentado alguém é aquele que espancou a nossa irmã lá na tomada de posse do presidente do Conselho Constitucional. Então, neste exato momento, existem muitas coisas que nós podemos apontar elas como sendo ganho para nós, enquanto lutadores pela pátria. E tudo que eu digo para vocês, meus caros irmãos, seja Venâncio ou qualquer pessoa, eu só quero ver o polícia a receber bem, antes de começar a receber bem, que ele tenha direito à assistência médica e medicamentosa, porque ele se expõe ao risco todos os dias. E caso lhe aconteça alguma coisa, ele tem que tirar do salário que já é magro para poder fazer isso. Não, esses têm que ter cobertura a 100%, professores a 100%, médicos e enfermeiros a 100%, com vista a que alguma coisa nós possamos ver. Quer dizer, todo mundo das forças de defesa, sejam forças armadas ou qualquer outra coisinha, todo mundo que lida com situações de risco e situação de educação, precisa ter. Os outros setores vai se discutindo com mais tempo, mas esses são prioridade no meu jeito de ver. E o custo da corrente elétrica deve ser de 2 meticais. Isso significa que, face aos 8,44 meticais, nós estaríamos a nos beneficiar de um desconto de 76,31%. Então, isto é uma prescrição para a eletricidade de Moçambique, porque se isto não terminar, nós vamos nos manifestar em frente às vossas subunidades, unidades, delegações e tantas outras coisinhas, com vista que vocês sintam a nossa dor. Nós precisamos resistir. Artigo 80, meus caros irmãos, da Constituição da República de Moçambique precisa ser lido. Vou ver alguns outros artigos, com vista que eu possa vos recomendar esses artigos, e isso vai evitar que haja arbitrariedade no modo como algumas autoridades têm nos tratado, ok? Porque se tu conheces as cenas, dizes, é isto, o polícia já sabe que, não, esse está informado, eu tenho que lhe deixar ir. Então, é isso que eu queria falar consigo no vídeo de hoje. Não houve perdas, meus caros irmãos, houve ganhos, muitos ganhos, e ainda hão de vir tantas outras coisinhas. Se tiver gostado deste vídeo, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Eu fico por aqui na promessa de voltar em mais um vídeo daqui a pouco. Tchau, tchau, fui, até daqui a pouco. Tchau, tchau.